Olá, Alexandre Pax Riber, um vídeo de economia. A partir daquele vídeo, Início da Carreira para Economistas, veio muito comentário sobre currículos acadêmicos. O pessoal tem me enviado currículos de várias universidades para mim dar uma olhada se o curso é bom ou ruim. Vamos comentar um pouquinho sobre isso. Posso ajudar? Posso. Eu tenho ajudado alguns, mas esse vídeo aqui é justamente para abranger todos esses que estão perguntando sobre as suas grades curriculares de economia. Então, um passinho de cada vez. Primeiro, o curso de economia no Brasil é bom? Não, é uma bosta. Fim. Tá? As faculdades particulares, em geral, trabalham muito superficialmente os conteúdos, seja porque não querem perder alunos, seja porque os professores também não estão tão qualificados, os professores às vezes têm muito medo de cobrar, porque os alunos podem fazer baixo-assinados e tirar de salário. É muito ruim. Então, é tudo muito trabalhado superficialmente. Tem as suas exceções. E as faculdades públicas? As faculdades públicas estão muito retrógradas, no meu ver, pararam no tempo e, sobretudo, tem muita doutrinação ideológica dentro dessas universidades. Então, o modelo de universidade no Brasil é muito ruim. Então, eu não sei se eu posso dizer que existe um modelo bom ou ruim aqui no Brasil. Para mim, são todos ruins. Tanto é verdade que nós não temos nenhuma universidade no Brasil figurando nem entre as 200 melhores do mundo. Então, é horrível. Ok? Então, a partir do que nós temos, das ferramentas que nós temos, dos cursos que nós temos, o que eu posso salvar e considerar melhor ou pior? Vamos lá. Eu montei uma gradezinha básica que eu considero super importante em qualquer curso de economia. Vou falar de 4 áreas dentro da economia e as disciplinas que eu considero interessantes. Eu vou deixar as descrições aqui no canal, aqui embaixo. Mas lá no finalzinho eu dou uma pimentada a mais, porque se tiver alguma universidade me vendo, por favor, coloque isso no curso, que isso vai fazer uma diferença enorme. Finalmente vamos ter economistas decentes nesse país. Por enquanto, saímos muito crus e muito teórico e pouco prático. Mas vamos lá. O que eu considero importante dentro da grade de economia? Primeiro, na área de cálculo. As matérias básicas de cálculo são estatística, tem que ter. Ah, mas vou ter que estudar estatística aqui na universidade de novo? Sim, os princípios da estatística são fundamentais para você entender os avanços dos cálculos em economia. E é muito importante que aqui você tenha um aprofundamento. Então, sim, tem que ter estatística. Depois, matemática financeira. Sobretudo, se tiver uma ênfase em tecnologia, principalmente Excel. Ah, mas Excel dá erro, Excel não é exato, não é perfeito para as análises econômicas. Eu vi muito isso dentro da academia. Até não é aconselhável fazer as análises econométricas nas planilhas do Excel porque não dão valores exatos. Mas, sinceramente, vamos para o mercado de trabalho, ver se alguém vai ter um software R lá no mercado de trabalho. Não vai ter Excel, então tem que aprender a mexer no Excel. Então, matemática financeira com uma ênfase muito grande na HP12C e em Excel eu acho que seria bem legal, bem interessante. Até porque ninguém mais faz cálculo na mão, a não ser em concurso público. Então, tem que ter essa ênfase. Ok? Aí depois, ainda dentro do cálculo, cálculo 1, cálculo 2 e depois, finalmente, cálculo econométrico. Todas essas disciplinas, o ideal seria trabalhar elas durante 2 semestres, mas dependendo uma ou outra aí, um semestre no mínimo, bem trabalhadinho, bem redondinho. Então, é o básico dentro da área de cálculo. Agora avançamos ao segundo grupo da economia que eu considero importante, que eu chamo de economia aplicada. Microeconomia fundamental, macroeconomia, que vai estudar as variáveis macroeconômicas, economia internacional para entender as relações internacionais, economia monetária para entender a moeda, como é que ela funciona, as funções da moeda, como ela pode ser trabalhada, como é que deixa de ser, e economia do setor público. Essas disciplinas eu já vi em algumas grades como optativas. Para mim, se um curso de economia oferece qualquer uma dessas disciplinas como optativas, caia fora, não é um bom curso. É o básico da economia, é a parte mais importante da economia. Por exemplo,
Lá na escola austríaca tem muita gente que vai divergir sobre o cálculo dentro da economia, então talvez o cálculo em algumas escolas econômicas não é tão importante, mas essas disciplinas eu considero fundamentais. No terceiro tópico eu colocaria como as escolas de pensamento. Eu acharia muito interessante um curso de economia que abrangesse várias escolas de pensamento e desse igual espaço para essas várias escolas. No mínimo, teoria marxista. Ah, mas professor, eu sou de direita, eu sou liberal, por que eu vou estudar teoria marxista? Você tem que entender como é que fundamenta aquele pensamento. Então, teoria marxista, teoria monetarista, mesmo princípio que eu falei agora há pouco. Você tem que entender. Ah, mas eu sou marxista porque eu tenho que entender escola monetária. Porque é importante. Escola keynesiana e escola austríaca, o mínimo. E eu deixaria um espaçozinho para estudar outras escolas, como neo-schutterianismo e por aí vai. Mas o básico eu acho que seria interessante. Teoria marxista, teoria monetária, escola monetária, escola keynesiana, escola austríaca. Isso formaria um bom curso com teoria econômica. E aí o quarto grande grupo, que é muito pouco trabalhado dentro das universidades, é a parte de empresas. Eu gostaria muito de ver em algumas grades curriculares gestão estratégica de empresas, por exemplo, com PDCA. Ah, mas professor, por que vocês aprendem PDCA? Eu não sou engenheiro. Precisa sim, para entender o ciclo de produto, porque isso vai envolver custos, vai pensar em desenvolvimento, os erros e acertos. Um economista nessa área seria fundamental. Poderia tocar bastante em gestão de projetos, como tocar um projeto, ensinar o básico do Open Project, do Project da Microsoft, enfim, algumas partes de setores estratégicos de empresas e um pouco mais de contabilidade para você, economista, conseguir transitar melhor dentro do mundo da contabilidade. Essa seria mais ou menos uma grade relevante, uma grade que eu acharia muito interessante dentro da realidade que nós temos hoje da Universidade Brasileira. Ok? Isso é o básico que eu considero. Lembra que eu falei lá no comecinho do vídeo que eu queria deixar um recado para professores universitários ou para alguma universidade que esteja me assistindo e que eu acharia muito legal você colocar dentro de uma grade curricular de uma universidade? Então vamos lá, vamos a essas disciplinas que eu acho que seriam interessantes. Primeiro, eu não colocaria mais nada de teoria. Sinceramente, eu acho que a economia tem que deixar de ser uma matéria mais teórica e ser mais prática. Se você quer estudar teoria, pensamento, vai fazer sociologia, vai fazer história, vai fazer filosofia. Não estou tratando isso com demérito, por favor. Mas eu acredito que essas áreas seriam melhor estudadas e melhores aprofundadas lá. Ok? Não em economia. Ah, mas em história eu não vou ver, por exemplo, escola monetarista. Infelizmente, né? E eu não tenho como defender, até porque eu já fiz história e dentro da história você só vê praticamente marxismo. Mas tá, mas eu acho que a economia, ainda assim eu acho que a economia tinha que ser mais voltada para a prática. Menos teoria e mais prática. Mas vamos colocar algumas disciplinas aqui que eu acho que poderiam revolucionar a profissão de economista aqui no Brasil. A primeira disciplina seria engenharia financeira. E eu contemplaria formas de captação, ou seja, como você capta dinheiro em editais públicos, como é que você capta dinheiro no exterior, como é que você monta uma documentação de captação, como é que você trabalha, lançar, por exemplo, algumas ações na bolsa para fazer uma captação, enfim, toda essa área de captação de recursos para empresas, setores públicos, eu acho que seria muito interessante, porque dentro da universidade isso não é ensinado. Eu aprendi na raça, lendo os editais e depois correndo atrás. Mas isso seria uma grande diferença para o profissional de economia, porque eu sei também que não existe curso nesse sentido. E isso daria uma vantagem enorme. Ensinar os economistas a captar dinheiro, a buscar dinheiro. Seria uma disciplina bem legal de ser trabalhada. Ainda dentro da engenharia financeira, eu também colocaria a bolsa de valores. Como é que você analisa os dados, como é que você analisa os picos, as depressões, as iscas que normalmente o mercado lança para pegar sardinhas e esses pequenos elementos do mercado de valores, da Comissão de Valores Imobiliários, que eu acho que seria bem legal. Você sair apto para ser um corretor da bolsa, lógico, você teria que buscar a certificação necessária para ser um corretor, ok. Mas você vê essas disciplinas que eles utilizam na bolsa de valores também seria uma grande diferença. E, falando ainda nessa parte de cursos para certificações, eu também colocaria os cursos, um curso de administração financeira de terceiros, vamos dizer assim, não sei, nem sei qual o nome que eu colocaria. Mas basicamente seria fazer a CPA. O que é a CPA? É uma certificação para você movimentar valores de pessoas físicas ou jurídicas.
normalmente o gerente do banco faz para poder movimentar a conta dos seus clientes. Você estudar todo esse mundo da CPA, dos correntistas, das regras bancárias, também seria bem legal. Tornaria o economista um profissional muito mais apto no mercado financeiro. E aí, isso tudo dentro da disciplina de engenharia financeira. E um quarto item que eu acho bem legal também poderia ser trabalhado ainda na engenharia financeira, seria relações internacionais. Como é que os bancos internacionais fazem contas, trabalham dinheiro, como é que você pode transacionar, quais são os impostos que você mais utiliza, quais são as formas mais utilizadas para fazer as transações internacionais. Eu quero transferir dinheiro para os Estados Unidos, eu quero transferir dinheiro para Singapura, eu quero fazer investimento externo, eu quero captar dinheiro lá de fora, quais são os principais impostos, enfim, toda uma engenharia nessa parte internacional. Eu acho que tornaria esse curso bem legal, esse curso de engenharia financeira. Eu acho que seria um up para todos os economistas, e eu tenho certeza que todos os economistas que estão no mercado hoje, se tivesse esse curso, nossa, eu tenho absoluta certeza que o nosso curso saltaria de 10 candidatos vaga para, sei lá, 100 candidatos vaga. Faria uma diferença enorme. Eu acho que falta isso. Eu acho que senti muita falta de uma engenharia financeira dentro do curso. Uma segunda disciplina, essa mais para aqueles voltados para o setor público, administração financeira orçamentária do setor público. Eu não vi nada disso na universidade. Eu vi muito de contabilidade do Brasil, contabilidade do setor público, mas não vi nada prático. Eu só fui aprender administração financeira e orçamentária do Estado quando eu quis buscar o assunto, eu fui atrás de literatura, e acreditem, eu tinha muita curiosidade para entender como isso funcionava, e eu não achava literatura sobre isso, específica sobre isso. Eu fui achar literatura mais prática, mais acessível para concurseiros. Engraçado, né? Ou seja, há muito mais material para concurseiros sobre administração financeira e orçamentária do setor público do que dentro dos cursos de economia. Tanto é verdade que se você for fazer um concurso para o Tribunal de Contas, a literatura é obrigatória. E não só a auditoria da Receita, enfim, vários outros setores, bem como a auditoria da Receita, alguns concursos para ministérios e vários outros, te obrigam a entender a administração financeira e orçamentária do Estado brasileiro. E nós não vemos isso na universidade. Então eu acho que a disciplina de AFO seria bacana, principalmente para aqueles que querem investir no setor público. E eu lembro que quando eu estava na minha graduação, nós podíamos escolher uma ênfase: setor privado, setor público ou regional. Engraçado que no setor público não tinha AFO. Então por que você estuda AFO? E eu não posso falar mal do curso lá de setor público, que eu escolhi empresas e foi medíocre. Eu já trabalhava com auditoria, já conhecia muito de gestão de empresas. Claramente o professor jamais pisou numa empresa para falar o que ele falava. Mas enfim, não vou comentar. Essa disciplina seria bem interessante para quem quer trabalhar com o setor público. E uma última disciplina que eu colocaria nessa grade, para deixar o curso parrudo, para transformar todo e qualquer economista num monstro da gestão financeira de uma empresa, eu colocaria auditoria e toda a legislação pertinente, Sarbanes-Oxley, sistemas ISO e todas essas noções de auditoria contábil básica mesmo, colocaria dentro do curso, porque também daria um up fenomenal e prepararia melhor o profissional de economia para fazer análise de balanços contábeis, entender investimentos, porque se você vai investir numa ação, se você vai investir numa empresa, você entender os dados de auditoria, os dados contábeis mais profundamente numa empresa, pode te dar um grande diferencial no mercado de trabalho. Essas três eu colocaria e eu tenho certeza que seriam muito bacanas. Uma só que eu colocaria a mais, que eu sei que a maioria dos cursos não tem, mas eu já citei, eu colocaria também escola austríaca para dar aquela quebrada no nosso mainstream e dar outras perspectivas. Mas professor, você é liberal austríaco? Hoje eu não tanto, já fui, mas hoje eu voltei um pouquinho mais pro centro. Mas questões ideológicas não vou discutir hoje aqui. Basicamente essa é a minha grade. Então finalizamos nosso vídeo. Citei todas as disciplinas que eu considero interessantes, vou deixar a descrição aqui embaixo, também citei umas que eu considero bacana. Feito? E os recados da paróquia agora eu deixo para o final. Até o nosso próximo vídeo. E agora os recadinhos da paróquia. Primeiro, os recados vão ser sempre no final para vocês não se incomodarem. Se você já assistiu o vídeo, quiser sair fora, pode sair. Aqui só os recadinhos da paróquia, um bate-papo com a galera aqui do canal.
Beleza? Segundo, esse novo formato ficou mais legal? Gostaram dessa nova ideia, desse novo jeitão de apresentar? Eu vou tentar me apresentar de forma mais leve, mais tranquila. Vai ter os roteiros que eu sempre montei, mas a linguagem eu quero deixar mais leve. Outro que eu mudei a posição da câmera, tem mais iluminação, vou falar mais pertinho, então se gostaram, comente aqui embaixo. Eu acho que vai ser bem legal, eu gostei bastante desse novo formato. Também tem mais novidades. Os assuntos eu estou dando uma mexida, mas uma novidade que eu queria compartilhar com vocês, entramos então agora no nosso terceiro item, é o seguinte. Não sei se vocês sabem, eu não lembro se eu comentei isso no canal alguma vez, mas eu moro aqui na Costa Esmeralda de Santa Catarina, uma região muito bonita. Eu moro na cidade de Porto Belo, que é bem antiga. E eu queria explorar um pouco mais a região, então eu quero começar a trabalhar um pouco mais a parte externa. Eu sei que eu vou fugir um pouquinho do meu canal, que é economia, mas eu acho que isso vai ser bem interessante. Meu amigo Carlos me trouxe um presentão, peraí. Que é essa câmera para mim fazer externa, então eu vou poder começar a sair um pouquinho mais. E eu queria compartilhar esse momento com o pessoal aqui do canal, falar um pouco mais dessa região que eu moro. Eu me mudei para cá porque eu queria paz de espírito, adorei, não me arrependo. Tive muita dificuldade no começo para conseguir colocação profissional, mas eu adoro essa região e eu quero explorar um pouco mais ela. Então de vez em quando eu quero trazer um canal aqui para o canal, algumas saídas dessa, algumas trilhas. E aí eu pergunto para vocês, eu vou falar um pouco mais da economia daqui também, da economia regional, que é onde eu moro hoje, é um lugar que eu gosto muito. Eu quero saber sobre a opinião de você aqui do canal. Você gostaria de ver um pouquinho mais? Até porque também me ajuda a andar um pouco mais, sair um pouco mais, conhecer um pouco mais a região. Vou colocar aqui no canal, não é para agora, calma, não é para agora. Existem outros equipamentos que eu preciso adquirir, mas em breve eu começo a dar as minhas saidinhas para mostrar um pouco mais aqui do litoral da Costa Esmeralda. Bacana? Também esse formato vai ser mais leve, eu vou trabalhar as coisas de forma mais levinha aqui. Estou pensando também em introduzir alguma coisa de comentar notícias econômicas, uma ideia de um cara aqui do canal, de um amigo meu aqui da cidade também, o Vini. Agradeço o Carlos pelo presente, agradeço vocês pelo canal. Capite, terminei meu curso de títulos, vou mudar os meus títulos, prometo que os títulos vão ser mais interessantes, quero profissionalizar. Quem me acompanha já nas redes sociais, sei lá, já perdi até a conta dos números que eu já fiz, mas enfim. Quem me acompanha nas redes sociais já percebeu que eu também estou bem mais ativo lá no Instagram, lá no Twitter, lá no Facebook, comentando um pouco mais, postando frases, postando coisas, imagens bacanas e tal. Vamos lá, que agora vamos tornar essa galera um pouquinho mais sério e também um pouquinho mais leve. Bacana? Então até o nosso próximo encontro, finalmente. Tchau!